Danmark vs Portugal 3,60€. 2012 Selzer. Autor de Selzer. A minha sugestão: ganho para o Portugal. Foi indicado no duelo dos intrusos do grupo de B como os dois times antes que o começo, Dinamarca e EM pudesse seguro tornar-se ulteriormente cedo para si mesmo no quarterfinals, enquanto esta partida significa a nova esperança ou o adeus definido para o quarterfinals para o português. Eles deveram os dinamarqueses para a surpresa mais grande do primeiro giro por 1-2.0. Derrotou o Netherlands favorecido enquanto Portugal foi conquistado com o resultado idêntico da Alemanha. É interessante que as duas equipes nacionais se encontrassem já no requisito EM e ambos os times alcançassem uma vitória cada um aquela vez. Jogo português nos bastidores criou uma vitória 3-2.1 enquanto os dinamarqueses 2-2.1 festejaram a marcha. A Dinamarca era todavia o grupo primeiro, durante Portugal em Udeva. As competições grandes eles se encontraram somente uma vez e embora joguem puxem 2.1 em 1996 com eles. O começo, 13 de junho, de 2012, 18 horas. A atmosfera na equipe nacional dinamarquesa é fantástica. Os dinamarqueses estão no grupo de mortos e eles fazem todavia já ter deles aproximadamente um dos favoritos mais grandes do campeonato a 3 pontos sobre a conta, pela vitória que estes obtiveram. Você está gostando do papel da surpresa mais agradável do primeiro dia agora e eles podem então atacar a partida segunda muito também. Na partida segunda eles têm uma possibilidade boa de tornar-se ulteriormente cedo no quarterfinals que realmente seria um sucesso grande agora. A Raposa Velha Mortensen demonstrou que nós temos que repetidamente ainda éramos muitos trunfos e usou tática muito boa no duelo contra Países Baixos assim, o Sumen Tunes, estes poderiam provavelmente trazer o sucesso de dinamarqueses. Com a lista Kelsen não surpreendeu algum porque o startup esperado acumulou para mim. Eles jogaram os seus meninos muito dedicadamente e para isto foram recompensados finalmente. Visto que estaticamente eles foram subordinados completamente e devo ainda dizer isto que os dinamarqueses foram afortunados sobre o seu lado. O goleiro Andersen era brilhante e Olsen considerou uma decisão boa ou escolheu. O dilema no meio que Lemberg aconteceu relaxadamente, porque criou direto perfeitamente /dele//dele// criou também obteve golpeia semente. Todo o mais do semente a vitória era se a pessoa considera que as estrelas mais altas das viagens da equipe nacional dinamarquesas, Bentner e Rumdahl têm sido os individuais jogadores piores do seu time. O jogador de meio campo era Zilling questionable devido a uma ferida mas ele tomou parte. Este tempo, ele é questionável novamente mas nós pensamos, que ele jogue e isto significa que ele realmente não tem a mais pouca razão para isto desde que Olsen não escutará nenhuma individual mudança ao Startelfield. Lista esperada à Dinamarca, S. Andersen, Jacobsen, Ager, Kjaer, S. Poulsen, Kvist, Zilling, Rumdahl, Viagens, Krumtali, Bentner, Travesão. O português foi conquistado ao jogo de prelúdio mas é enormemente importante que eles não tão desapontado. Um jogo no qual a impressão artística não será suficiente só é seguinte agora. Este tempo, eles precisam dos espólios de água do ponto plenos e isto nos parece que a execução poderia assim ser suficiente contra a Alemanha para uma vitória contra a Dinamarca. A lista para qual treinador Paulo Bento no primeiro jogo se decidiu é realmente o Startelf mais forte que ele tem. Ele não assim decidiu a favor de nenhuma surpresa. O dilema em torno a pessoas empreendedoras era se tem acumulado resolvido o Helder Postiga no lugar de Hugo Almeida. É interessante que Almeida não seja trocado durante o jogo mas, o Olivier e Varela jovens, um pouco de progresso os levou estes ao jogo. O ataque é ainda o problema mais grande do time. Você não obteve nenhuma meta novamente e isto frequentemente demais acontece isto ultimamente. Visto que aquilo estaticamente dominou a equipe de futebol internacional alemão que não era definitivamente simples principalmente se a pessoa considera que Ronaldo e Nani não tão feito muito. Os tiros sobre a meta e as esquinas eram sobre o lado do Portugal. Talvez era óbvio que o português respeitasse o adversário,
demasiados uniformes respeito. Quando eles vieram ao tolo, eles jogaram muito mais corajosamente e eles causaram correspondentemente os alemães muitos problemas dentro dos últimos 15 minutos. A pessoa fica então em linha e pergunta-se, talvez imediatamente, eles deveriam jogar do começo assim. Eles têm um outro tempo agora para manobrar porque eles precisam de pontos absolutamente. Bento não mudará provavelmente nada na lista embora Almeida talvez ganhasse na possibilidade, particularmente porque Postiga não foi sobre a altura do vento. A pessoa empreendedora jovem de Benfica Nilson Oliveira trocou muita animação no time trazido era como ele. Este jogador poderia então tornar-se na possível surpresa do português no duelo contra a Dinamarca. Lista esperada ao Portugal: Rui Patrício, João Pereira, Pepe, Bruno Alves, Coentral, Miguel Veloso, Raul Meireles, Moutinho, Nani, C. Ronaldo, Hugo Almeida, Oliveira. A pessoa olha o primeiro que é a modelo dos dois times apesar dos quais a pessoa vem à conclusão que os dinamarqueses vieram aos pontos sem uma execução particularmente boa enquanto o português permaneceu com puntelos um jogo bom. Assim os dinamarqueses foram muito afortunados mas agora a situação poderia já mudar, porque Ronaldo e os seus tiamates não seriam tão muito azarados novamente. Você se encontrará pelo menos isto deveria ser suficiente para um triunfo sobre os dinamarqueses vezes.